Coronavírus são vírus, basicamente, que foram descobertos em 1937 e que, na sua maioria, ocasionam síndromes respiratórias em adultos, preferencialmente, mas que podem acometer crianças e idosos também, né? Existem várias classes de coronavírus, vários tipos de coronavírus, sendo que 3 deles são os mais importantes, ou seja, o coronavírus atual, que provoca a Covid-19, né, que foi descoberto em 31/12/2019 na China, o vírus que é o vírus SARS, que é o vírus da síndrome de angústia respiratória, e o Covid-MERS, que provoca também uma síndrome respiratória, mas que está exclusivamente restrito à área da Arábia Saudita hoje. Existem outros coronavírus que circulam entre nós, mas de menor interesse epidemiológico. Basicamente, a transmissão dos coronavírus ela é feita através de transmissão por gotículas pela via respiratória, especialmente, né? Então, ao tossir, ao espirrar, uma pessoa doente pode contaminar uma pessoa que está ao seu lado num diâmetro que vai de 2 a 3 metros, basicamente, e não há transmissão do coronavírus por aerossol, como é feito no espirro, pelo resfriado comum, por exemplo. Né? Então, essa transmissão ela também pode ocorrer por contato de mão, né? Contato da mão com o olho, contato com a mão da mucosa da boca. Então, por tudo isso, há medidas de precaução que estão ligadas a esse modo de transmissão da doença. Como ela é uma síndrome, né? O Covid-19, que é a doença provocada pelo coronavírus, ela é basicamente uma doença respiratória. Então, tosse, dificuldade respiratória, a questão da febre alta, alguns sintomas gastrointestinais foram relatados na Covid-19, mas os casos mais brandos se parecem com uma gripe, basicamente aquela que a gente pode ter durante o ano, né? E em outros casos pode haver uma pneumonia grave, que pode levar à morte, mas com uma letalidade, ou seja, um risco de morrer bastante baixo para essa doença. Então, até o momento, nós não temos nenhuma vacina aprovada para ser usada em humanos, né? Existe um estudo em desenvolvimento nos Estados Unidos para uso de uma vacina e a melhor previsão é de que ela esteja pronta até o final desse ano, porque nós estamos na fase 4, ou seja, ela foi aprovada in vitro, ela foi verificada a sua eficiência em animais e agora nós passamos para essa fase 4, que é a aplicação em voluntários humanos sãos, ou seja, que não tiveram infecção pelo coronavírus. A transmissão da doença, ou seja, a transmissão respiratória através de gotículas, é que define o padrão de prevenção. Então, naturalmente, a gente não precisa do uso estrito de máscara, exceto quando frente a uma pessoa comprovadamente portadora do coronavírus. Mas as medidas são muito simples, são medidas de higiene básica que todos nós devemos adotar, que compreendem desde a lavagem de mãos até o cuidado com o meio ambiente, ou seja, a limpeza de superfícies onde as pessoas podem estar se alimentando, o contato da mão com os olhos e a boca. Então, assim, a lavagem das mãos, o uso de álcool gel como opção, o uso de lenços descartáveis quando espirramos, a proteção da boca e do nariz quando da tosse ou do espirro. Então, assim, são medidas muito simples que cada um de nós pode fazer. Eu acho que nós já vivemos em 2011 e 2012 a experiência da gripe pelo H1N1, né? E que nos levou ao uso de álcool gel em todos os ambientes no Brasil. Então, a retomada desse hábito, não do uso de álcool gel exclusivo, mas a retomada do cuidado com o outro e com si mesmo, nas medidas de higiene, elas são suficientes para conter o avanço dessa epidemia. O tratamento é só sintomático, então são as medidas de suporte hoje, né? Então, uma hidratação se precisa, antibiótico se tem uma infecção secundária, o suporte de muita ingestão de líquido, mas a gente não tem um tratamento específico. Existe uma ou duas drogas, e aí por uma questão ética a gente não cita o nome dessas drogas, porque elas estão em testes ainda, que estão sendo experienciadas tanto na China quanto nos Estados Unidos, que têm tido bons resultados para o tratamento dessa doença, mas que precisam ainda de testes para serem introduzidas como uma solução terapêutica
para a Covid-19. Então, a suspeição pelo coronavírus ela é dada basicamente hoje pelo contato com alguém doente pelo coronavírus ou a visita a áreas de risco para o coronavírus, né? Infelizmente, as pessoas que têm hoje viajado para os países que estão na lista do Ministério da Saúde, que são 16 países, então assim, eu tive uma viagem à Itália, que foi o caso de São Paulo, retornei ao país, eu devo ficar atento à possibilidade de ter me contaminado nesses lugares, né? Eu viajei à China, eu viajei ao Japão, fiz uma visita a algum país da Austrália, especificamente Nova Zelândia, desculpe, da Oceania, Nova Zelândia. Então a gente tem que ficar atento ao retorno ao país. Com a introdução dos casos no país, o contato com esses casos suspeitos no país faz com que a gente, então, deva procurar uma unidade de saúde para poder ter o diagnóstico dessa doença, que é simples, né? Mas de qualquer maneira já adotar as medidas de precaução caso eu imagine que possa me ter contaminado com essa doença. Em Teresópolis nós temos uma vigilância muito ativa para todas as doenças provocadas por coronavírus, né? Todos os casos de suspeita de infecção por coronavírus, seja de síndrome de angústia respiratória, seja pelo Covid-19, são prontamente atendidos. Esses casos são isolados, toda a cadeia epidemiológica desses casos são levantados e todo contato para tratamento intra-hospitalar ou na atenção básica tem sido feita. Nós não temos caso nenhum suspeito em Teresópolis ainda pelo Covid-19, né? O que traz tranquilidade, e há uma questão que é a transmissão ser muito comum só pela saliva, basicamente, né? Então isso faz com que a gente tenha uma possibilidade muito pequena de transmissão interpessoal. De qualquer forma, o cuidado de promoção e de prevenção ele deve ser feito.